Hoje, a igreja, nós sentimos, queridos irmãos, com toda a reverência diante de Deus. Nós queremos nos humilhar e prostrar diante de Deus. Sentimos que a missão que Deus nos deu hoje, nesse tempo do fim, não é ter grandes movimentos. Se possível, o Senhor quer salvar multidões. E hoje o Senhor está salvando multidões. Através dos irmãos. Através de todos os irmãos. Daqueles que se sentiam incapazes, mas o Senhor está capacitando. Mas o Senhor não nos incumbiu de ir atrás de grandes multidões. E grandes shows, essas coisas. A missão que o Senhor nos deu hoje na igreja é de ser a coluna e base da verdade. Que esse tempo do fim nós possamos ser um candelabro em cima de um monte, com a luz brilhando. Nós queremos exibir a palavra de Deus. É isso que nós amamos, a palavra de Deus. Não estamos aqui só para fazer obra, porque, queridos irmãos, a obra sem a palavra é vazia. Em Mateus capítulo 7 tem aqueles para quem o Senhor falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eram pessoas que reconheciam Jesus Cristo como Senhor. Mas Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos conflitos que os cristãos têm ao ler a Bíblia com relação à sua salvação. Este conflito é resolvido com a questão do reino dos céus, com a questão do galardão. Louvado seja o Senhor. Então a igreja está aqui como um grande candelabro, uma coluna e base da verdade. A base são as verdades fundamentais de que nós falamos na semana passada. Hoje, poucos dão atenção para essas verdades, que nós já explicamos muitas vezes. A salvação plena de Deus, por exemplo. Quantos conhecem as verdades sobre a redenção de Cristo? Sobre a propiciação que Cristo efetuou na cruz por nós? Sobre o perdão dos pecados? Sobre a nossa reconciliação também? E sobre a nossa justificação? Por isso, Cristo realizou aqui na terra, no seu ministério terrenal. Romanos 5,10 fala: se nós, quando fomos reconciliados com Ele, mediante a sua morte, essa primeira parte foi através do ministério terrenal do Senhor, que Ele realizou através da sua morte, da sua obra aqui na terra, que culminou com a sua morte na cruz. Mas não termina aí. Para muitos, a obra de Cristo terminou na cruz. Tanto é que em muitos lugares nós vemos só o crucifixo. Terminou na cruz. Não, aquilo foi só o início. Então Romanos 5,10 fala: fomos reconciliados com Ele mediante a sua morte. Aí vem a segunda parte, muito mais. Tem muito mais. Eu sempre uso a ilustração de uma criança que nasce. Quando a mãe dá a luz ao filho, a mãe disse: graças a Deus, acabou. Acabou nada, recém começou. Recém começou. Tem toda uma vida para criar, para educar. E vocês que são mães, nós que somos mães e pais, nós sabemos quão difícil é, especialmente na era de hoje, criar um filho, criar um adolescente. Mas quando o Senhor tem misericórdia de nós e Ele nos abençoa, é gratificante. Então, muito mais, a Bíblia diz em Romanos 5,10, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Deus quer fazer, depois de nos salvar, depois de nos reconciliar com Ele, depois de resolver o problema da nossa condenação eterna, através da justificação, através da reconciliação, através da morte do Senhor na cruz. O objetivo da nossa salvação não é só nos salvar do lago de fogo, é nos fazer vencedores, é nos levar para reinar com Ele. Ele nos transformou, de acordo com o livro de Romanos, de pecadores em filhos. E de acordo com o livro de Romanos, a palavra filho tem duas partes. O primeiro termo que é usado é, qual que é?
teknon, são filhos imaturos, filhos novos. Mas mais tarde tem alguns outros versículos que mostram o filho maduro, que é o filho huios. Então, o processo é de pecadores a filhos novos, imaturos, filhos teknon, de acordo com o grego. Mas com o crescimento de vida, com a salvação orgânica que nós experimentamos na igreja, de que eu vou falar logo, nós crescemos, nós amadurecemos para sermos os filhos huios. Mas não é só isso. Ainda assim, o que Deus quer não é só que nós sejamos filhos maduros. O objetivo final de Deus é que nós sejamos herdeiros. Herdeiros com Ele no reino, para sermos glorificados. Muitos cristãos pensam que o nosso destino é ir para o céu. Isso aí está no alimento diário desses últimos dias. Eu quero repetir aqui, irmãos, eu já falei para você, eu não tenho encargo nesse dia de falar muitas coisas novas, não. Eu li para vocês, né, irmãos, Filipenses 3:1, quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta. Não é incômodo, não. E é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Eu sinto no Espírito de falar as mesmas coisas, para nos lembrar. Aqui fala o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O livro de Romanos é um livro maravilhoso. Transforma pecadores em filhos. E filhos novos em filhos maduros. E transforma filhos maduros em herdeiros. Para sermos glorificados. Se com ele sofremos, não tem atalho. É por isso que nós sofremos hoje. O sofrimento que nós passamos hoje é para o nosso amadurecimento. Não tem como evitar. A maioria dos cristãos procura fugir dos sofrimentos. Mas a Bíblia fala claramente que o caminho para a glória é do sofrimento. Em Hebreus até tem um versículo que fala que o Filho do Homem, o Filho de Deus, foi aperfeiçoado através do sofrimento. Mas como que o Filho de Deus tem que ser aperfeiçoado? Ele já não era Deus? Sim, ele era Deus. Mas lembrem-se, quando ele veio para a terra, ele veio como um homem. E aquele homem Jesus precisava ser aperfeiçoado através dos sofrimentos. E ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o que vai herdar o reino de Deus e nós vamos herdar juntamente com ele. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O destino de um cristão não é ir para o céu, é ser glorificado. E nós já definimos, já muitas vezes, o que é a glória. A glória, que é o nosso destino, é nós sermos um com Deus. É nós sermos inseridos em Deus. A Bíblia fala: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E Jesus falou no Evangelho de João para que eu esteja no Pai, o Pai em mim e eu em vós. É uma união de nós com Deus. Lá na Nova Jerusalém, o que fala lá? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É uma habitação mútua. Nós habitaremos em Deus, Deus habitará em nós. Onde habita Deus hoje? Deus habita nos céus, por um lado, mas por outro lado, Ele habita em nós. Gálatas 2:20 fala: Cristo vive em mim.